Este vídeo aqui é para você que quer fazer medicina na Unifesp. Vamos falar sobre isso? Vamos nessa! Eu me chamo Débora, sou professora de exatas, sou uma especialista nos vestibulares de medicina e esse perfil existe para você conquistar sua vaga em medicina em menos de um ano. Exatamente, aprovação em medicina em menos de um ano. E eu estou aqui dizendo que é possível passar na Unifesp em menos de um ano. É claro que para você passar num vestibular como a Unifesp, você precisa entender algumas coisas importantes sobre esse vestibular. E esse vídeo aqui eu quero te falar sobre algumas coisas importantes, sobre nível, vou falar também sobre o sistema misto, que é um sistema misto, e como se preparar da melhor maneira possível para garantir essa aprovação, beleza? Vamos lá. A primeira coisa que você precisa entender é como funciona o vestibular da Unifesp, tá? Muita gente se confunde, muita gente tem dúvidas com relação a esse vestibular. A Unifesp é um vestibular misto. Débora, o que significa isso? A Unifesp é um vestibular federal, certo? É a única faculdade federal que tem o Enem e uma outra prova para avaliar e selecionar. Exatamente. Por quê? Porque a Unifesp, ela busca um perfil muito específico de aluno. E o Enem não seleciona esse perfil de aluno, certo? Por isso que tem dois sistemas. Você tem que fazer duas avaliações. O Enem e a VUNESP. Débora, eu tenho como passar só pela VUNESP? Não, não tem. Tem como eu passar somente pelo Enem? Também não. Se você quer medicina na Unifesp, você vai precisar passar pelos dois sistemas. Tudo bem? Esta é a primeira coisa. Outra coisa importante que tem que levar em consideração é a seguinte. A Unifesp, ela não considera duas coisas do Enem, que é muito comum para quem presta o vestibular do Enem. Débora, quais são elas? Ela não considera o TRI. O que é o TRI, Débora? Lembra que tem o cálculo das questões mais fáceis, das questões mais difíceis? Então, é que geralmente quem faz o Enem nunca sabe exatamente que nota tirou, certo? Por quê? Porque tem o cálculo do TRI. Para a Unifesp, isso não vale. Para a Unifesp, é ponto cheio. Fiz o primeiro dia, acertei 80 de 90, eu tenho 80 de 90. Fiz o segundo dia, acertei 80 de 90, eu tenho 80 de 90. Não tem disso de matérias que valem mais, questões que valem mais, que valem menos, não. É ponto cheio. Essa é a primeira boa notícia. Por quê? Porque com o TRI tem o lado positivo para algumas pessoas, mas tem o negativo, porque se você não souber exatamente o que é considerado como fácil, como difícil, você pode se perder nessa prova e acabar baixando sua nota. Para a Unifesp, você não corre esse risco. Outra coisa muito importante que você precisa saber é que a Unifesp, ela não considera a redação do Enem. Exatamente. Por quê? A redação que é considerada para sua nota final é a redação feita pela banca VUNESP. Detalhes aí bastante importantes para quem está se preparando para a Unifesp. Então, nós temos um vestibular. Então, você percebe que para fazer a Unifesp, você, na verdade, precisa se preparar para dois vestibulares, o Enem e a VUNESP, porque são duas provas completamente diferentes e você vai ter que passar por essas duas provas. Então, você tem a primeira prova, que é o Enem. Depois, fiz o Enem, fui bem, aí eu vou para a segunda fase, a segunda prova, no caso, que você nem vai ter o resultado do Enem ainda, mas você vai para a segunda prova, que é a VUNESP. Uma coisa importante com relação à nota de corte do Enem, para que eu tenha chance na VUNESP. Débora, quantos acertos é importante que eu tenha para eu ter chance, para ser competitivo na Unifesp? Gente, olha só, eu vou ser extremamente real aqui com vocês, porque tem muita gente que se ilude, no sentido acerta 120, 130, e cria ali uma certa expectativa de passar na Unifesp. E eu vou ser bastante sincera, porque é importante você sentir ali as suas reais condições, se você realmente tem condição ou não de ser aprovado. Então, para você ter chance numa prova como a Unifesp de passar, de ir lá fazer matrícula, você tem que garantir pelo menos 145 questões no Enem. Exatamente. Então, de 145 a mais, tá? Então, nós temos 90 questões no primeiro dia, 90 questões no segundo dia, e você precisa, juntando o primeiro e segundo dia, você tem que bater pelo menos 145 questões. Débora, acertei 150, 155, 160, como nós temos caso na nossa mentoria, perfeito, você é um concorrente aí de uma vaga da Unifesp. É suficiente? Não, nós vamos fazer agora a prova da VUNESP.
A VUNESP, ela prepara mais de 40 vestibulares por ano. A Unifesp é uma destas provas. E dentro da Banca VUNESP, nós temos 3 níveis de dificuldade. Nível 1, 2 e 3. E o que é a Unifesp? É uma prova nível 3. E o que eu preciso saber dessa prova nível 3 para eu garantir a minha vaga, Débora? Primeira coisa, a prova da Unifesp é ímpar, não tem nenhum vestibular igual ao da Unifesp. Então, não tem prova para você fazer para treinar a Unifesp, a não ser as provas antigas da Unifesp. O que você precisa ter muito claro? Como funciona essa banca, como funciona esse vestibular para que você estude. Então, é uma prova nível 3. O que eu espero de uma questão nível 3? Uma questão extremamente direta e objetiva, sem rodeios, sem interpretação. Então, gente, a Unifesp não vai fazer nenhum tipo de gracinha com relação à interpretação para você fazer a questão. Ou você vai dominar de verdade o conteúdo e vai resolver a questão, ou você vai olhar, vai identificar o conteúdo e vai embora, porque não tem como resolver. A Unifesp é uma das poucas faculdades que entrega todas as fórmulas de matemática, de física, de química. Por quê? Porque não adianta você ter fórmula sem conceito. Então, é uma prova que exige do candidato realmente um estudo eficiente, focado e profundo. Vamos aqui analisar isso. Então, não basta eu saber algumas coisas de geometria plana, algumas coisas de reações, algumas coisas de cinemática. Não, eu tenho que conhecer esse conteúdo de forma profunda para que eu consiga fazer a questão. Então, Unifesp não é para um aluno que estuda raso, tá? Estou sendo bastante sincera com você. Unifesp é para o aluno que está decidido a mergulhar no conteúdo. É claro que eu não estou dizendo uma coisa importante aqui, tá? Não significa que o aluno vai ter que mergulhar em todo o conteúdo, vai ter que dominar tudo, saber tudo. Não. Mas o conteúdo que cai na prova, você tem que ser o que mais sabe. Então, se cinemática é uma questão importante para a Unifesp, eu vou ter que saber cinemática de verdade. Eu vou ter que ir um pouco mais profundo no conteúdo, mais profundo do que se eu fosse fazer FAMERP, mais profundo do que se eu fosse fazer FAMEMA, Einstein ou Santa Casa. Eu vou ter que descer um pouquinho aí, eu vou ter que mergulhar um pouco mais nesse conteúdo. Tudo bem? Então, a Unifesp não é para amadores, a gente brinca, né? Algumas provas você consegue com conceitos básicos se sair muito bem. O Unifesp não é esse caso. Você vai ter que decidir mergulhar um pouco mais profundo para que você consiga dominar. Qual que é a vantagem disso? É uma prova nível 3, objetiva, direto ao ponto, sem rodeios, entrega todas as fórmulas. Eu só tenho que realmente dominar o conteúdo. A boa notícia para vocês é que a Unifesp gosta muito de conteúdo base da banca. Então, não tem absolutamente nada de extraordinário na prova. Não tem nenhum conteúdo extravagante, extremamente difícil. Não. São todos conteúdos base da Banca VUNESP. Então, o que você precisa saber da Unifesp? Qual o conteúdo base que a Banca VUNESP cobra para que você realmente estude de forma profunda. Por quê? Porque é isso que você vai encontrar na sua prova da Unifesp. E o mais importante da Unifesp é você conhecer o conteúdo base e o critério de correção. Como você vai apresentar essas questões dissertativas. Essa é a sacada. Débora, e qual que é o conteúdo específico? Gente, Unifesp não tem disso. A Unifesp prioriza um básico muito, mas muito bem feito dentro da prova. Aí eu sei um básico bem feito, consigo aplicar da forma que a banca quer, estou bem. Então, ó, lembra que eu falei a partir de 145 questões no Enem? Então, você precisa também acertar mais de 90% da prova da VUNESP para se dar bem e fazer uma excelente redação. Isso é indiscutível. Tudo bem? Então, a nota de corte da Unifesp é extremamente alta, lista roda muito pouco, só vai rodar entre as grandes, né, as mais concorridas, então entre as outras grandes públicas e algumas particulares, como Santa Casa e Einstein. Então, já tive caso, inclusive, de aluno que passou na Unifesp no Einstein e ficou no Einstein. Passou na Unifesp na Santa Casa e ficou na Santa Casa, mas isso é raro. Normalmente, as pessoas ficam na Unifesp. Então, essa lista, ela roda bem pouquinho. Então, eu tenho que me preparar para eu passar na primeira chamada. Tudo bem? Débora, e como que eu me preparo? É possível fazer isso em menos de um ano? Eu te garanto que sim, mas também te garanto que estudar de uma forma genérica não é a melhor opção. Então, quando você for se preparar, se o seu objetivo for Unifesp, você precisa saber exatamente o que você vai estudar para o Enem
para a VUNESP e a quantidade, o quão mais eu vou ter que me aprofundar, certo? Ah, Débora, você falou que eu preciso mergulhar, mas quanto? Isso é fundamental para você não mergulhar demais e perder tempo e também para você não mergulhar de menos, chegar lá e identificar a matéria e não conseguir fazer nada. Então, isso é importante. Então, para você garantir sua vaga na Unifesp em menos de um ano, o que você precisa? A primeira coisa, um cronograma pensado para você. O que você sabe, o que você não sabe, que ponto da jornada você está, quantas horas você tem para estudar, e nós vamos começar esse processo. E aí a gente começa, certo? De forma já pensando em Unifesp de forma profunda. Tudo bem? Então, isso é fundamental. E aí, dentro desse cronograma, você contemplar o quê? Os conteúdos que são base para a banca. Então, nada que foge do conteúdo base, eu vou estudar se o meu foco é Unifesp. Por quê? Porque dentro dessa prova só vai cair conteúdo base. Beleza? Então, ó, conteúdo base e critério de correção. Débora, como que eu faço para saber conteúdo base, critério de correção? Como que eu faço para me preparar para esse vestibular? Eu quero saber mais sobre isso. Deixa aqui nos comentários que você quer saber mais, que alguém da equipe ou eu mesmo entre em contato com você e a gente conversa sobre esse assunto. Tudo bem? E aí grava, deixa sua dúvida, sua pergunta. Por favor, a gente grava um outro vídeo, fala mais aqui sobre esse assunto, ok? Então, olha só, sistema misto, não considera TRI, não considera redação do Enem, nota de corte, o que é uma prova nível 3, características de uma prova nível 3 e quais são os conteúdos que você precisa focar. Beleza? Te ajudou? Eu espero que sim. Se você tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, já coloca aqui nos comentários, porque vai ser um prazer falar com você sobre isso, ok? Até a próxima. Tchau, tchau.